Cervejando por aí, hoje, pela primeira vez, uma presença feminina. Isso. Na nossa live aqui. Mas você, não sei se você sabe, na antiguidade, quem fazia cerveja eram as mulheres. Você falou isso pra mim. Eram as mulheres. Cerveja, a produção de cerveja era feita por mulheres. Esse negócio de cervejeiro, o homem é coisa de moderno. Mas olha, nossa diretora já está me dando bronca porque você não deixou a gente fazer o básico. Que é apresentar o nosso... Eu, Eduardo Moreira. Sérgio do Coreta. Você já visitou o nosso site, cervejandoporaí.com.br? Não? Olha, ele não tomou remédio hoje. Então a entrevista vai ser sensacional. Não é isso, gente? Olha só, vamos apresentar a nossa convidada de hoje? Não vai você. Tá bom. Então vamos lá. Hoje, gente, nós estamos com uma convidada super especial, a Vanessa de Oliveira. Ela é da Cervejaria Alter, uma cervejaria que tem aqui em Itaipava, que tem uma história, eu não vou falar para não dar spoiler. Tem uma história muito interessante, até do próprio nome da... Vou deixar que ela explique. Obrigada, Vanessa, muito obrigado pela tua presença aqui, te agradecendo o convite, que quando eu fiz o convite, você aceitou logo de estalo, muito obrigado. Seja bem-vinda antes que eu me esqueça, porque da outra vez eu esqueci e deixei no final. Isso aqui é uma lembrancinha que a gente mandou fazer um copinho do Cervejando por aí. Para botar no escritório de vocês aí. Pode tirar o saco aí para você ver se gosta. Ai, adoro. Isso é ótimo para cerveja que não esquenta, né? Isso a gente mandou fazer uns copinhos desses para cerveja, porque é bom que é de plástico aí não quebra, né? Sim. Vanessa, eu queria... Muitas pessoas falam, vocês estão entrevistando o pessoal do Rio, só do Rio de Janeiro. Então, isso aí vamos estender para o Brasil inteiro, né? Sim. Que nós estamos em Petrópolis, gravamos em Petrópolis, mas cervejando por aí não quer dizer que a gente vai ficar com a bandeira fincada aqui, né? Não, de modo algum. E você que queira ser entrevistado... Só fazer um contato com a gente. Quais são as nossas lives? Vamos lá. Cervejandoporaí.com.br é o nosso site. A gente tem um canal que é o @cervejando por aí no YouTube. Tem o Facebook /cervejandoporaí.com.br e no Instagram, mesma coisa, Instagram /cervejandoporaí.com.br. Aí sim. Vanessa, vamos lá. Você é carioca, baiana, mineira? Tem um sotaque mineiro, né? Não? Primeiramente, prazer, né? Foi estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade para falar um pouquinho da Alter, né? Eu sou do Paraná. Leite quente pela Alter. Leite quente da Alter. Leite quente da dor de dente. Isso, eu sou do Paraná. Estou morando aqui já há alguns anos. Meu marido é carioca, né? Meu marido daqui, na verdade, petropolitano. E aí a gente tá aqui nessa empreitada aí do casal, com a cervejaria. Sua formação é qual? Eu sou advogada, mas por conta da cervejaria eu fui me especializando, né? Tenho curso de sommelier de cervejas, enfim, para estar nessa área da cervejaria mesmo, cuidando... Mas você faz cerveja também? Já fiz. Tá. Já fiz no início, né? Eu ajudava muito o Fábio, que é o mestre cervejeiro, né? Meu marido e também sócio da cervejaria. No início eu ajudava bastante na produção. Hoje em dia eu tô focada mais na parte administrativa, do sommelier, da parte de sommelier mesmo, para ver como estão as cervejas, né? O final ali, eu tô mais focada nesta área. Na parte boa, vamos dizer assim, né? Fiquei com a parte melhor. Larguei a produção pra ele porque eu tava já cansada. A parte boa, não é? Você que diz, né? Eu adoro essa parte final, acho que... É a melhor, né? A gente fez uma cerveja, fizemos, depois, inclusive está terminando já, fizemos uma cerveja lá em casa e fizemos a filmagem da cerveja e ele começou a valorizar um bocado a arte do cara que faz a cerveja. A nossa produção, ela dura em torno de 9 horas, mais ou menos, porque a quantidade é maior, né? Hoje a panela de 1.000 litros, às vezes a gente faz uma regravity e aí você consegue fazer até mais, 1.500 litros, botar para dentro do tanque, até 2.000, dependendo do estilo de cerveja, você consegue botar um pouco mais de cerveja para dentro do tanque, né? Não, e vocês também devem ter uma etapa que o caseiro não tem, que é a filtragem, né? A filtração, né? Isso. E aí leva um tempo nesse processo, né? Então, é muito comum isso. Agora, eu há muitos anos eu fui gravar num programa local
eu fiquei muito encantado e sempre relutei aqui com o Sérgio, né, Sérgio? Pô, eu fui num lugar, era um curral, velho. Os caras transformaram um curral numa cervejaria. Como é que pode? Tinha um cara baixinho, magrinho, tadinho, botavam ele dentro do tanque para fazer a captação de... E aí eu falei, só um gordinho não tem... Não tem vez, não tem Era vez. pré-requisito. Mas não era verdade? O rapaz entrava no negócio de inox, né? Porque assim, os tanques são bem grandes, né? Hoje em dia já a gente trocou, né? Esses tanques, eles são maiores e eu consigo fazer pela parte da frente ali, tem uma parte de portinhola que você consegue abrir e resolver de outra forma. Porque dava fobia, cara. O cara lá dentro, e ele ainda brincava, vou deixar você aí. Aquela escotilha que tem em cima, né? Ele desce pela escotilha. Né? Mas foi muito interessante. Agora, por que o nome que vocês escolheram assim? Então, Alter vem da raça de cavalos Alter Real, né? Que é uma raça portuguesa. A gente escolheu esse nome porque a cervejaria foi montada, né? Em antigas baias de cavalo. Então, hoje a gente tem ali, a gente manteve ainda as portas bipartidas na parte de fora. Então, a pessoa tem toda uma experiência que vai entrar numa baia de cavalo, mas quando chega lá dentro é uma fábrica, né? Com tanques enormes, muito panelas. Muito. Eu já tive lá uma vez. Eu tive lá uma vez em 2019, na época. Eu era o delegado da Acerva Petrópolis aqui e a gente estava fazendo um evento que se chamava... A gente faz, a Acerva faz isso todo ano, fez esse ano. Faz parte da Acerva desde um dos fundadores ali, exatamente. Dos primórdios. E aí a gente ia fazer um Natal da Acerva e eu tive lá pegando um barril, depois devolvendo esse barril lá e pude ver na época, o tanque ainda era pequeno, né? Acho que era 300 e poucos litros. Não, na verdade, provavelmente eram uns 4.000 litros de capacidade naquela época. Não, digo o seguinte, a cozinha, a panela. A panela era pequena, vocês estavam se livrando daquele equipamento, aumentando o tamanho da... E ela eu me lembro acompanhou a gente durante muitos anos, aquela panelinha, foi pesado. Mas deu muito resultado bom, né? Graças a Deus. E eu lembro que na época, ele falou comigo que estava criando uma espécie de um ambiente, quer dizer, um ambiente gourmet ali, para você ir e ter uma experiência diferente. Porque a Alter não é muito no centro de Itaipava, é bem afastada. Ela é um pouco mais afastada, né? Apesar de toda a estrada ser pavimentada, né? Ter toda a estrutura para chegar até lá, mas ela é mais afastada. Então, assim, lá nós temos um espaço que a gente recebe as pessoas, é o Sítio das Bromélias, né? Que a fábrica, como nessas baias, ela foi criada dentro de um sítio. E o sítio é que oferece comidas, petiscos, comida caseira, tudo feito ali, então, que é pela família, que inclusive é pela minha sogra que faz as comidas. Meu Deus do céu. É tudo muito, muito artesanal. É um espaço gravar num sábado. No sábado e eu de bermuda. Agora, Vanessa, me diga uma coisa, como é que você se tornou sommelier para dizer assim, poxa, já que meu marido é um cervejeiro, para não deixar ele ter desculpa? Não, e olha só, ela é a única que pode dizer para ele, está uma porcaria, ele não pode dizer porque... Ele não pode nem reclamar. Agora não sai de casa, então você fica com as crianças que eu vou resolver isso aí. Foi por isso? Na verdade, não. Quase que ela falou. Ia ter a confissão aqui, hein? Primeira mão. Na verdade, assim, a formação não tem nada a ver, né? Direito, não tem nada a ver com isso. E aí, mas assim, eu quis me especializar para entender um pouco mais, né, daquilo que eu estava fazendo, né? Que é a produção, enfim, pegava aquela cerveja, eu queria saber os aromas, os defeitos, né, as qualidades da cerveja. Eu só entendo os efeitos. Não, os defeitos, na realidade não são os efeitos, são os defeitos. Que isso é um problema que você tem que estar sempre de olho. Sim. E você tem que estar sempre exercitando né? Porque é uma questão realmente de exercício, né? Degustação é um negócio, né, que você tem que estar sempre apurando o seu igual o vinho, tem que tomar uma água para neutralizar. Olha, o ideal é que você realmente não esteja com nada muito pesado. Tipo, acabou de escovar dente, não pode fazer não uma é legal. Você não vai conseguir pegar ali todos os off-flavors, você não vai conseguir pegar tudo de forma limpa, né? Então, o ideal é que realmente seja uma coisa mais limpa. Entendi. Assim, mas me diga o seguinte, a Alter surgiu em 2000 e... A fábrica em 2015, né? 2015. Isso, que a gente começou ali a expandir um pouco mais,
mais a vender ali na região e tudo mais, foi em 2015. Fábio já faz há muito tempo antes, né? Mas ele fazia em casa. Não, na verdade sempre foi ali, só que sem ser de forma... Industrial. Era ele fazendo ali mesmo nas baias. A mãe dele falou pra ele, pega uma baia dessa aí. Ainda na época era de botamos piso, não era nem o que é hoje, né? Assim, foi bem quadradinho ali. E aí a gente foi expandindo, né? E aí em 2015 foi quando a gente conseguiu essa... Bacana. Mas eu não encontro com muita facilidade, pelo menos em garrafa. Eu vi no site de vocês que vocês têm uma quantidade bastante grande de estilos, né? Sim, nós temos Tem uma cerveja que a Pilsen chama de Pangaré, olha só. Isso nunca te abandona. Pangaré. Dessa. Por que Pilsen? Porque ele nunca te abandona. O Pangaré, o resto corre, mas o Pangaré é aquele firme. O Pangaré é igual o cachorro vira-lata. É igual o cachorro vira-lata, todo mundo corre. Coisa anda. Você tá na ruim e ele tá ali do seu lado, ele chora junto contigo. Tá certo, gostei do... Qual o site de vocês? cervejaalter.com.br. Alter. A-L-T-E-R. Eu adoro ver paranaense. A gente tem hoje 3 estilos de cerveja, em regra todos em linha, né? Tem 2 sazonais que a gente faz, inclusive, uma com lúpulo fresco colhido na hora, que é uma Harvest Ale, que a gente chama, né? Que são produção com ingrediente colhido na hora. Então, assim, temos uma que é o estilo espumante, né? Que a gente fala que Brute, é o Brute. Né? Temos os básicos, né? Que a gente chama ali, que são de entrada, uma vez lupuladas. eu provei essa Brute numa deguste. Isso. Na verdade, aqui em Itaipava, Petrópolis, graças a Deus, nós temos vários pontos, né? De venda. Restaurantes, bares, né? Isso. Restaurantes, bares. E qual o carro-chefe de vocês? Então, é difícil dizer, porque assim, é época, Cada um tem uma pegada. né? Porque assim, dependendo do restaurante, ele vai às vezes fazer uma harmonização. Por exemplo, um restaurante que a comida é japonesa, a peruana, que eu tenho inclusive restaurante com comida peruana, a Vitibir com goiaba harmoniza muito bem com ceviche. Então, assim, é uma coisa que depende do estabelecimento. Aí tem estabelecimentos que a Pilsen, com certeza, é o carro-chefe, porque gira muito. Engarrafadas? Né? Engarrafadas? Em garrafa e chopp. Temos as 2 opções. De 25, de 50? De 30 a 50. 30, eu nunca acerto, né? 35. Não é porque tem 20. Normalmente, 20 barril você tem 20. Às vezes a gente consegue estar invasando um estilo que é muito, por exemplo, que o giro é um pouco menor, digamos assim, mais devagar. Aí eu consigo fazer um invase de 20 litros. E tem deliveries, assim, Tenho. você empresta a maquininha, tudo Sim, legal? a gente faz instalação de chopp nas casas para evento, para aniversário, enfim. A pessoa que, fim de semana, eu faço instalação de chopeira com chopp. Aí, então já tem a pegada de, vai ser quantas pessoas? 50 pessoas. Já tem. Para não haver desperdício, né? Isso, a gente consegue estimar assim, até a gente vai fazer uma entrevista ali com a pessoa para saber se vai ter outro tipo de bebida, para saber se pessoas vão consumir. Eu tenho amigos que compraram sem essa consultoria. E acaba sobrando. Sobrou demais, cara. E aí, porque as pessoas não têm noção. Tanto que quando as pessoas me perguntam, que eu vejo que não sabem, né, não têm noção, a gente faz essa consultoria. Eu preciso primeiro saber, todos bebem cerveja? Vai ter outro tipo de cerveja? É porque a gente brinca aqui, vamos tomar, vamos acabar o barril, cara, mas vou te contar um barril de 50, irmão. Você tem que ter... Não, amigo, tem que ter. Quem não é profissional não entra, não. Não entra, não, porque olha só. Você né? vai beber, vai cair e o barril ainda vai estar cheio. Vai balançar o bicho, não muda você. Como é que é o cavalo aí que ela falou? Não te abandona, Pangaré. Pangaré não te abandona. De guerra. Não te abandona nunca. A nossa Pangaré, a gente brinca assim, mas ela é uma cerveja muito especial. A nossa Pangaré é feita com lúpulos tchecos. Ela leva, inclusive, dry hopping. Pra você ter noção, a minha Pilsen. Então, assim, a minha Pilsen é muito especial. Então, a gente fala que todas as nossas cervejas têm sempre uma pegadinha ali especial, com ingrediente diferente, inusitado, ou até um ingrediente... turva ela ou é... Não, ela é normal, né? A turbidez de uma artesanal que não é filtrada. Não é filtrada, isso, né? Porque, em regra, você consegue aquela translucidez perfeita quando uma cerveja é filtrada. A nossa não é, ela espera ali no mínimo 30 dias no tanque para limpar. Nossa, então, a gente aguarda todo o processo, eu não antecipo cerveja.
Então, elas, assim, são muito especiais mesmo. A gente brinca que a gente altera estilos, porque a gente sempre adiciona alguma coisa especial. Exemplo, eu tenho cervejas que são freestyles, que a gente chama, né? Que são cervejas que não seguem um estilo específico. Cavalo de Troia, inclusive, é o nome dela. Cavalo de Troia porque é um cavalo que é uma surpresinha, né? Que dos gregos lá e tudo mais. Uma surpresinha. Ele leva... Qual é a surpresa? Ele leva madeira de amburana, ele leva lúpulo americano, levedura belga, uma mistura de ingredientes e maltes nobres. Então, é uma cerveja que não segue um estilo específico. Sim. A gente chama ela de Belgian Red IPA porque é uma cerveja belga. Porque tem a levedura belga. Red, porque os maltes são avermelhados. Ela é linda, a cor dela. E IPA, porque ela... uma IPA ali mais forte. Mais forte, mais amarga. E qual é o teor alcoólico dessa? Ela tem 8% de álcool e 70% de BU. Já é uma double IPA, né? Digamos assim. Essa é minha parceira. Essa aí, como é que chama? Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Ela, pra quem quebra putinho, vai por Melhor dentro. que como é? A molinha. Não, como é que é a pangaré? A eguinha pocotó. Ela, inclusive, quem fuma charuto, ela fica sensacional na harmonização ali. Charuto ela é sensacional. É uma cervejão, é um cervejão. O charuto, porque o cara não traga, né? Não, o charuto não. ele só faz a fumaça, E tem fica o prazer do fumo. Exatamente. A Dark Strong também, uma Dark Strong Ale, 10% de álcool que leva também madeira de amburana para amaciar aquele teor alcoólico. Para você falar da responsabilidade do charuto com a cerveja, geralmente eu encaixo o charuto com o uísque. Isso. Né? E essas cervejas mais alcoólicas, mais pesadas, ela em regra transmite essa sensação. E a madeira de amburana traz uma sensação diferente ali no paladar. Então ela é complexa. É uma responsabilidade então cervejas danada, mais complexas, você pode estar utilizando o charuto ali junto, que fica uma delícia. E a temperatura dela para ser servida? Aí é mais quente, né? Ela é um pouco mais quente do que uma Pilsen, que aí é de verãozão, né? Que você tem que servir ali mais geladinha. Ela, em regra, é um pouco mais quente. É aquela que você bota na porta da geladeira para ela ter a mesma temperatura de um vinho, mais ou menos. Isso. Perfeito. É isso mesmo. Você vai beber ela hoje. Estou um sommelier de vinho. Claro, quer ver? Bota ali meia horinha ali que ó. Só para quebrar, Os ésteres que saem dela por conta da levedura belga, né, e da madeira de amburana Sobe. É incrível. Então, quanto mais quente a cerveja, mais o aroma, mais sabor, Isso é mais legal, né? Você vão exalar para você. Tomar uma bebida que você sente... Todo e aí esse você sabor. vê o Aquela porquê que você do fez, copo. Aquela Porquê que do você copo. fez do alecrim, né? Rapaz, a cozinha do cara pecheou de alecrim. Não, o alecrim tem um aroma muito forte, né? Forte. Aí o que acontece? Que pegada, né? Nós fizemos uma cerveja em casa, para mostrar que se faz uma cerveja em casa, e aí fizemos uma creamier, uma cerveja bem simplesinha. Eu falei, mas vou botar uma coisa aqui, uma novidade interessante, vou botar um alecrim. Rapaz, na hora que eu abri o... 100 gramas. Empestioso. Não, 100 não, foram 20 gramas de alecrim. 20 gramas de... A cozinha... É um negócio, você abre a cerveja assim, você botou alecrim, né? Parecia que nós tínhamos rasgado um saco de cimento de alecrim. É Impressionante. igual o coentro, né? Que se utiliza normalmente, né? Agora, a goiaba, quando você fala da goiaba, eu, na minha ignorância, eu imagino você cortando goiaba ali, jogando a cerveja... Então, a goiaba, a gente tem uma cerveja que a gente chama de Brazilian Witbier. Brazilian Witbier por quê? Witbier, em regra, se faz com laranja e coentro, ponto. Isso. A gente retirou a laranja da cerveja porque eu queria fazer uma cerveja brasileira, uma Witbier brasileira. Então, nada mais que goiaba, né? A nossa Witbier foi a primeira do mundo a utilizar goiaba. Nossa cerveja Witbier foi a primeira do mundo, até nos registros, todos que nós vimos por aí, de todo o lugar, foi feita. A nossa é a primeira cerveja do mundo com goiaba. Então você tirou a laranja... Retirei a laranja por quê? O dulçor que a gente precisava da laranja, eu adicionei a goiaba. Mas faltava o cítrico, porque a laranja é cítrica. Aí nós adicionamos o limão, que deu a mesma sensação de uma Witbier. Então ela tem a leveza, a refrescância de uma Witbier, com um toquezinho no retrogosto da goiaba. Que dá aquela experimentar essa cerveja. Eu preciso. Até porque você precisa... E não é doce, tá? As pessoas pensam que será doce, não é. Pelo contrário, detalhe, eu já tomei um suco de goiaba com sumo do limão. É muito raro isso. Mas eu tenho uma casa de sucos na Bahia que o cara chama-se Excêntrica.
O cara, ele mescla. Todo mundo faz o quê? Abacaxi com hortelã, né? Não, ele faz tipo assim, não se assuste, chega lá, tem um abacaxi e goiaba. É isso. O Fábio, meu marido, que é o cara mestre estuda cervejeiro, paladares de... ele tem a cabeça muito aberta. Então, todas as nossas cervejas, você sempre terá uma surpresa ali, uma sensação diferente que você não Ele não sentiu. tem descendência belga, não, né? Então, aí a característica sempre é. Mas como ele gosta de potência do lúpulo, eu não posso nem dizer que é pegada belga, porque ele também gosta de uma pegada de chá de lúpulo. lúpulo, né? Então, o Fábio, ele é muito... Você controla ele, às vezes, olha, opa, foi lúpulo É que demais. ele faz tudo com muito amor. Às vezes eu falo, amor do céu, tu vai botar tudo isso na cerveja. Ele não calcula, ele só faz. Ele faz com muito amor, ele prepara os ingredientes. Então, assim, é incrível. Então, cada cerveja é um cervejão mesmo. Mas já errou muito? Olha, no início, sim. Hoje em dia, como ele já tem, a gente fala que uma caixa, né? Lá dentro de saber o que harmoniza, o que não harmoniza. É tudo muito natural. E eu falo que o cervejeiro, além, claro, de muitos cursos técnicos que você tem que fazer, eu acho que ele tem que ter o dom. Se o cervejeiro não tiver, o que é algum cozinheiro, o cozinheiro pode fazer o curso que for, mas se ele não tem a essência, o dom daquele ingrediente, de saber mesmo aquilo, não vai sair gostoso a comida, da mesma forma que aquela pessoa que tem o dom e faz aquilo de forma tão natural. Eu, por exemplo, sou um horror na cozinha, A única coisa que eu sei fazer é arroz. Eu aprendi porque o que acontece? Eu faço uma pilsen com arroz. Então a única coisa que eu sei fazer é arroz e miojo, porque também, olha só, miojo o cara tem que ter 2 neurônios. Miojo, pelo amor de Deus, você não conseguir fazer um miojo... É pior do que você não saber fazer um ovo cozido. Pô, um ovo cozido e um miojo, eu não morro de fome. Mas eu tô muito curioso dessa... Eu tô muito curioso dessa Witbier com goiaba, a primeira do mundo. Eu fiz eu tentei fazer... Quer dizer, na realidade eu fiz. Não achei que ficou boa, mas eu fiz. Uma Witbier com jabuticaba. Interessantíssimo. E eu achei que não ficou... Não sei se foi o momento em que eu botei. Eu achei que ela ficou muito ácida. Tem vários segredos ali, né? Pois é. Depois em off, aí nós vamos conversar aí pra... Eu vou te falar que essa Witbier, muita gente tenta descobrir como é feita, porque assim, a gente guarda ela no baú mesmo. A receita da Witbier, que é a nossa... eu falo que é o nosso xodózinho mesmo, porque por ser a primeira, né? E assim, até hoje... Não provei nada parecido a ela. Nada que venha... Eu fui cobaia dessa jabuticaba. É a primeira vez que eu tomei uma cerveja leitosa. Não, porque ela ficou rosa. Ela ficou linda? Ela ficou rosa. Aí você olha pra cara dela e fala assim, pô, tu é qualquer coisa, bicho, menos cerveja. Inclusive, a gente fez uma versão da Witbier, porque as pessoas amavam ela. E os hipeiros falavam, poxa, e até um preconceito, né? O hipeiro gostar de Witbier. Poxa, e eu gosto da sua Witbier, cara. Poxa, eu gosto dela. Bota um bocado de lúpulo aí pra dar uma amargada nela aí, violenta. A gente lançou uma New England versão Witbier. Então tem todos os ingredientes da Witbier, inclusive coentro na New England, né, com goiaba e tudo mais, só que com uma pegada mais de lúpulo. O Galaxy sobressaindo, saltando ali com a característica da fruta do Galaxy. Então, assim, aí é uma versão dela pros hipeiros, pra quem gosta de uma cerveja mais amarga. A New England é uma IPA com cara de suco, né? Aí ela já vem mais com essa pegadinha, turva, né? pra cachorro. Ela já vem mais... E lúpulo... Isso. A dar com pau. Você gasta mais dinheiro em lúpulo do que em malte. A turbidez, na verdade, assim, esse leitoso, ele veio muito aqui, veio muito depois, né? Porque a versão original da New England, né, que foi feita lá né, os primórdios lá, quem inventou ela não é tão turva. Ela foi apenas acrescentada ali no momento específico, o lúpulo, né, que é da fermentação, para gerar um pouco mais de aroma, de sabor. Ela é levemente turva. Esse suco mesmo, que a gente vê, né, começou depois nos Estados Unidos, aí começou essa pegada, e aqui no Brasil também as pessoas acham que para ser New England tem que ser um leite. Um leite, mas né? a versão original da New England não é assim. Ela é somente... Ela é turva, né? Porque o cervejeiro que inventou, ele gostava dessa turbidez, mas não necessariamente um leite. Você, como sommelier, você sabe que o produto que vocês fazem, vocês têm que casar com alguma coisa que deguste. Sim. Né? Tipo, exemplo, o brasileiro adora uma calabresinha, uma linguiça cebolada, tal. Nos seus produtos,
que vocês têm hoje, você pensa assim também? Lá no sítio a gente sempre busca ter, né, os aperitivos que harmonizam muito bem com as cervejas básicas, né, que são Hope Lager. Tem uma Hope Lager também, que ela foi feita com aveia, uma lager que leva aveia, também a primeira. Aveia? Aveia. Aquela de... Aveia. Opa. Então, até hoje, assim, ela foi a primeira cerveja que o Fábio desenvolveu. Por quê? E a gente Teu acredita marido ser a tem primeira... descendência belga. Se procurar na árvore genealógica dele... E essa nossa Hope Lager... Tetravô, E essa nossa Hope Lager com aveia, também por tudo que a gente estudou, a primeira foi a primeira também a ser desenvolvida com aveia. Até lá fora, a gente pesquisando, também foi feita há muito tempo. E ela casa bem com a linguicinha. Perfeitamente. Aquele churrasquinho, aquele jogo de futebol que você está assistindo. E ela, inclusive, por que ele adicionou aveia? Porque ele queria aquele aroma de beira de copo, porque ela não é aquela potência forte do lúpulo de uma IPA, né? Ela tem aquele arominha de beira de copo gostoso do dry hopping. Ela leva ali a aveia para amaciar, porque como o IBU dela já é um pouquinho mais alto, então ele botou a aveia para dar uma leve amaciada naquele amargozinho que ficaria de uma lager e ao mesmo tempo seca, né? Que a lager ele é mais seca para você poder consumir com mais vontade. Quanto de álcool? Ali. 8,5 mais ou menos? Não, isso é leve, mas deve ser uns 5, 6. Ela tem 4,7. Então é baixinho. Não, desculpa, 5,1. 5,1. pra poder beber com facilidade. É aquela que é pra você... Beber é o que eu chamo de beber cowboy. Mano, Fresca, abriu, tá, fresca. pô. Com o quê? Com nada. Eu vou beber direto. E ela desce fácil. É aquela cerveja que tá calor, você vai beber ela feliz da vida. A nossa Manga Lager. Manga Lager. Não é manga larga, não. É manga Lager. Por conta do cavalo, manga larga, machador. Todas as cervejas de vocês têm nomes relacionados às raças de cavalo. Isso. Eu achei isso de uma A única que escapou foi a Goiavite, que é a nossa Vitibir com goiaba, porque ela foi batizada muito antes. E aí o nome ficou muito legal, antes né? Do Goiavite ficou muito sensacional. Da bebida ser... E aí a gente acabou deixando essa, mas o resto todo, depois disso, foi feito. Repete de novo o teu site, por gentileza, Vanessa, para as pessoas que não pegaram o início da nossa, né? É cervejaalter.com.br. Aí lá, galera, vocês vão ter tudo dos produtos dele, da história. Tem um histórico também, né? Tem um histórico. No Instagram, inclusive, nosso, né, Cerveja Alter, você tem um link ali que vai direto pro nosso Goomer, que é um cardápio virtual, que você consegue selecionar as cervejas e pedir o delivery em casa. Aqui em Petrópolis, a gente faz entrega de 2 a 3 vezes na semana. E no Rio de Janeiro, toda semana também tem entrega. Outra coisa. Acha fácil no Rio? Sim, também temos vários pontos de restaurante, bares. Não, mas supermercado para comprar em garrafa. Supermercado ainda não, é um projeto nosso aí, que, se Deus quiser, em breve. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: essas pessoas que pedem produto de vocês dão uma opção lá, olha gente, se você vai fazer um churrasco, olha, eu indico essa. Sim. Lá no teu cardápio virtual tem queijos e vinhos, olha, melhor. A gente tá com um projeto agora para ser lançado. Isso o pessoal reclama muito das dicas, A gente tá com um projeto. Lá tem alguma coisa bem de forma sucinta, né? Mas a gente tá com um projeto agora de lançar com uma harmonização mais específica para direcionar um pouco mais as pessoas. Tipo assim, eu não sou um especialista. Você é especialista. Não, você é um especialista. Ela a gente tá aqui só aprendendo. Eu sou um consumidor, mas tipo assim, eu quero vou me reunir com os amigos. Ela vai voltar aqui. Não queima a segunda entrevista dela, não. Ela vai voltar aqui pra gente falar exatamente sobre isso. Tá. Ela dá dicas de harmonização, mas não quero que você fale agora não, porque senão vai matar a próxima entrevista. Já vai dar spoiler da próxima entrevista. Entendeu? Porque o cara que tá querendo comprar, ele gostaria de uma dica de uma profissional, claro, né? Porque um queijo de vinhos é um momento que o cara pensa, vou tomar só vinho. Sim. Não. Tem uma pessoa que gosta de uma cerveja, o que... Então, qual cerveja harmonizaria? No Goomer, né, quando você direciona, você faz uma seleção ali de cervejas e ele vai te direcionar para o WhatsApp da empresa. Que aí nós temos ali os especialistas que vão estar conversando com as pessoas e pode estar ajudando nessa harmonização, caso ele tenha alguma dúvida. Olha, eu peguei uma cerveja aqui, você sabe me dizer com qual, com o que eu posso harmonizar? A gente com certeza vai poder direcionar ele. Bom, legal, muito bacana. Vem cá, agora vamos falar um pouquinho da história recente. Sim. A Alter começou em 2015. Isso. Né? Teve lá seu crescimento, expansão, papapau. E aí veio a pandemia. Pandemia. Ai. A pandemia, na verdade, pra gente foi, assim, muito difícil.
porque nossos clientes todos fechados, né? Nossos bares, os clientes são bares e restaurantes, né? Sim, todos fechados. Tudo fechou. A gente começou a pegar um pouco forte em delivery, então a gente focou em cliente final, pessoa física, né? Foi uma loucura, porque você não se mantém, porque eu tenho fábrica, né? Dificilmente, é difícil segurar quando se tem uma conta batendo mensalmente. Ciganos é mais fácil, porque ele simplesmente fechou a casinha, não produziu mais. Inclusive, né, foi generalizado, enfim. Aí o Cigano, que não sei se as pessoas sabem o que é uma cervejaria cigana, se vocês já falaram sobre isso. Por favor. Sim. Nunca com a voz de feminina falada aqui. A cervejaria cigana, ela não tem planta, né? Não tem fábrica. Então, ela pode produzir onde ela quiser. Ela quer produzir no Rio Grande do Sul, ela produz. Ela quer produzir no Rio de Janeiro, ela produz com a sua receita. O cara botou a receitinha debaixo do braço, ele produz aonde ele quiser. E se não tiver o que produzir, ele volta pra casa e muda de assunto. E acabou. E ele não tem conta pra pagar, não tem mais nada pra fazer. Pra quem tem fábrica, planta, eu acredito ter sido um pouco pior, porque a conta ali, eu tenho funcionários, eu tenho conta de luz, tem uma conta de luz, tem uma conta de água, estoque de cerveja, câmara fria. Toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade de uma fábrica. Então, pra gente foi muito pesado. Até hoje, né? A gente tá aí ainda tentando recuperar. Ainda tá engasgado, né? Ainda tá engasgado. Até hoje tentando recuperar. Porque nesse meio tempo, a gente já tava com a compra dos equipamentos novos. Responsabilidade financeira, né? E ainda pra ferrar um pouco mais, a gente com uma planta nova na fábrica, que a gente trocou a nossa panela de 200 litros para 1.000. Então, olha o valor da compra desse equipamento. Aumentou só em 5 vezes a capacidade de produção e diminuiu em 100% a capacidade de venda. A capacidade de venda. Então, pra gente, assim, foi, assim, difícil. Está sendo ainda muito difícil. Todos que vieram aqui, né, Sérgio, que passaram dessa pandemia, se reinventaram. Sim. Isso deu também para vocês vamos dizer assim, um up. Uma força, né? No mundo que vocês nem imaginavam que já iriam chegar. A famosa frase, aquilo que não me derruba me fortalece, né? Vocês fortaleceram o delivery, fortaleceram... E do nada, né? Eu não tinha site. Então, assim, no meio da pandemia, eu criando o site para tentar vender para as pessoas, chegar nas pessoas, porque as pessoas não me conheciam, somente os bares e restaurantes, né? Pessoa física não tinha contato. Foi aproximado mais, eu acho, o consumidor com as cervejarias, né? Com a pandemia. Todo mundo que a gente a Deguste você faz parte, não faz? Faço. Como é que é essa relação que você ali está de frente para o seu cliente, que ali vem o bom, o ruim, o ótimo, a crítica... O chato. Né? Tem tudo. A gente tem que ouvir, né, a opinião, ponderar, né, ver se realmente faz sentido, se não faz, levar aquilo pra gente pra saber, né, tudo é um aprendizado, né, se o consumidor tá falando pra você, você tem que ouvir, né, então a gente vai ouvir, entender o que ele falou, porque às vezes as pessoas não sabem a diferença entre gosto de tal ingrediente do cerveja ruim. Porque não adianta uma pessoa que nunca tomou uma IPA, eu tenho uma Double IPA que tem 90 de BU. Nossa. Não adianta essa pessoa que gosta de uma Pilsen, que a vida inteira tomou uma Pilsen, querer tomar uma Double IPA de 90 de BU, porque ela vai botar aqui na boca, vai achar um boldo horrível e vai falar, não, que cerveja horrorosa. Então, um chá de boldo. Cada um tem um paladar específico, você vai aprimorando, né? De porco, mas é difícil, Eduardo, é difícil. Olha só, eu fiz Tirar o açúcar da pessoa é difícil, né? Pra gente não é difícil. Pra você ter uma ideia, há um bocado de tempo atrás, 2015, nós fizemos um aniversário para minha mãe. E aí convidamos as amigas, amigos da minha mãe lá e fizemos então uma degustação de cerveja. Eu estava começando a fazer cerveja, então eu fiz 2 cervejas minhas e comprei 4 cervejas. Fizemos uma degustação com 6 cervejas. E o pessoal achou interessante, porque 2015 isso ainda era muito novo, né? Achou interessante os vários sabores, uma de trigo, uma belga, beleza. No final eu propus uma brincadeira. Eu peguei 2 garrafas de cerveja de mesmo estilo, 2 stouts, uma Caracu e uma Baden-Baden. Caracu, cerveja comum, né? Barata, R$10 o litro. Baden-Baden, puro malte, top de linha, R$40 o litro. Botei para distribuir, adivinha quem ganhou? 25 pessoas. Fácil. Mas ganhou fácil, 20 porque a gente brinca que o paladar do brasileiro ainda é muito adocicado. Nós temos o paladar muito adocicado.
O tal do vinho suave, né? A gente tem um paladar muito adocicado, então assim, é um processo. Eu acredito que conforme for passando o tempo, a gente vai estar melhorando um pouco mais isso, vai aprender a sentir mais sabores além do doçor, né? Sim. Que são de tudo. Então, assim. Eu tenho um cliente que ele fala assim: ele bebe café sem açúcar. Eu falo, você bebe café sem açúcar? Ele falou, claro. Você bebe vinho com açúcar? Não. Cerveja com açúcar? Não. Mas o café... Porque o café você tem que botar. Então você não bebe café. Você E o bebe café, ele tem o mesmo princípio da cerveja. Por quê? O café, quando é um café bom de qualidade, ele estar sem açúcar, você consegue beber. Da mesma forma a cerveja. Isso. Mesmo ela sendo Ele fica amarga, amarga, né? tendo qualidade, que a gente fala que tem que ter uma boa base de malte, malte nobre, ingredientes especiais, você também consegue bebê-la mesmo sendo amarga. Exemplo, a minha Double IPA, com 90 de BU, como a base de malte dela é incrível, com maltes nobres, o lúpulo que eu utilizo nela, o lúpulo neozelandês, eu utilizo lúpulos diferenciados com sabor. Então você consegue sentir sabor além do amargor. Mas sabe o que Não é uma sola de E a sapato. finalização da cerveja também é importante. eu acho que que é quando- aquela rascância, eu vou te falar como porque a cerveja consumo- não foi bem finalizada. Viu, Vanessa? Eu vou te falar como consumidor. Eu já me assustei, às vezes, com esse choque, né, de Sim. paladar. Mas é o primeiro gole. Sim, Depois que a boca vai acostumando, né? acostuma, As o papilas segundo já gustativas. é menos traumático. O terceiro, a pessoa começa a descobrir o mundo da essência da Porque cerveja. você Vai tem mudando, que... né? Né? Tudo, né, o na primeiro vida, choque né? realmente Comida também é mas eu assim, jamais seria grosseiro de falar, pô, que porcaria, né? Mas tem muita gente que tem. fala, viu? Só tem, né? Só tem. O cara E aí espera... você olha e fala assim, então, vamos tentar tomar essa daqui, que é um pouco mais suave, leva o Um ingrediente... copinho de cafezinho, né? Tenta degustar, iniciar Isso é um negócio muito uma interessante cerveja. que vocês fazem também, né, nessas festas. Sim. Dar antes de você comprar, bebe um pouquinho para ver se você Com vai certeza. gostar. Né? Porque... Bem, minha amiga. Bom, estamos chegando... Não, te interrompi, te dei um susto. Não, porque Não me assusto conto com aqui, nada. eu conto. Rapaz, quem é casado há 37 anos não se assusta com nada na vida. Não se assusta, não. Eu me assusto. Estamos chegando ao fim. Sim. Temos Pô, 5 uma minutos pena. aqui. Mas eu queria muito, porque você vai retornar com o seu marido. Vai retornar aqui para a gente Em falar dose sobre a dupla. harmonização. Em dose dupla. Sobre a harmonização de cerveja. Não, tá... não que você não tenha, nós não tenhamos alcançado o objetivo com você. Sim, não. O nosso Apresentamos objetivo hoje a Alter, né, era que falar era da o Alter, que era o objetivo, né? objetivo falar da Alter. O que acontece? Eu queria, primeiro, que você falasse para as mulheres, né, que estão entrando nesse mundo da cerveja, que é muito interessante, e que hoje as mulheres estão dominando o mundo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Botar ordem nisso, né? As mulheres são mais detalhistas, as mulheres são mais, prestam mais atenção, né? Eu queria que você fizesse um convite às mulheres de Petrópolis a conhecer a fábrica de você, Sim, com certeza. né? Junto com seus maridos e, de preferência, ir numa van, né? Para poder voltar tudo trêbado. Na verdade, assim, eu como mulher, né, até hoje, assim, tem preconceito sim, a gente fala que não, mas tem, sempre teve, né, e sempre terá. É difícil, mas, assim, a gente está conquistando o nosso espaço. Com sommelier, eu acredito que eu trouxe um pouco mais de técnica para quando a pessoa... Porque o homem, né, ele vem assim, não, porque essa cerveja aqui é feita assim, você não sabe? Eu falei, não, eu sei sim, eu já fiz, inclusive, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Então, a gente está conquistando nosso espaço. Convido as mulheres, não desistam, aquela que tem um sonho de... Se tornar uma sommelier. Se tornar uma sommelier ou até uma mestre cervejeira, que eu acho incrível, porque sabe cozinhar mesmo, mulher sabe cozinhar. É verdade. Então, assim, eu acho incrível. Estão todas convidadas a conhecer a nossa fábrica, que fica em Itaipava, tá? Nossa fábrica tem um espaço muito gostoso para receber com comida, petiscos. Fica ali na Rua Azaleia 703. Só botar no Waze Cervejaria Alter que chega certinho, bem próximo ao centrinho de Itaipava. Estão todos convidados para conhecer lá nosso espaço. Mídias sociais de vocês. Cerveja Alter, Cerveja Alter, que é o Instagram. Aí você Instagram. já acha tudo lá. Aí você vai ouvir a voz da mulher paranaense que dominou um carioca, viu? Rapaz. Tá Vanessa, muito obrigado. Obrigado, de coração. Vanessa, pela tua Eu vinda. espero que você, em 2023, tenha um sucesso para recuperar todo esse choque. Todos nós tomamos. Todos nós estamos nós. esperando um 2023 bom, Até né? hoje, né? A gente tá aí nessa luta. Mas vamos. né? Deus
Dizem que é brasileiro, né? Então vamos torcer que seja... Não, e tem aquele tal negócio, né? Aquilo que não me derruba me fortalece, né? Então Ele bora hoje nós tá pra frente. demais, velho. Não bebeu nada ainda, hein? Gente, olha, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha dado o likezinho aí, bacana, né? Tenha curtido, críticas, elogios. Estamos aqui para tudo isso, né, Sérgio? Importante. Isso aí. cervejandoporaí.com.br. Lá você vai encontrar isso e muito mais. Vai encontrar todos os episódios, as entrevistas, o blog do Cervejando, arquivos para download. Tem uma opção de coisa boa lá. As nossas mídias sociais, @cervejandoporaí no YouTube e no Facebook e no Instagram, cervejandoporaí.com.br. É isso aí. Pô, certíssimo. Maravilha. Brincadeira. Olha só, vai até ganhar um aumento. Vou passar a limpar o estúdio aqui agora também. Ó, voltamos com mais entrevistas. Não nos abandone. Clica, compartilha, fala para os amigos, todo mundo. Precisamos de vocês. Cervejando por aí.